cursinho a mais. Vamos lá. A nossa aula de matemática, então, agora vai falar sobre um tema muito importante. Esse tema, geralmente, ele é visto nas escolas lá no terceiro ano do ensino médio. Porém, a gente deveria estudar já esse conceito de números desde o nono ano da oitava, nono ano do ensino fundamental 2, porque é um conceito muito importante e ele dá continuação, né? Ele parte ali do princípio de quando a gente estuda principalmente as funções de segundo grau, as funções quadráticas, que a gente olha lá a fórmula de Bhaskara, a gente faz uma análise. É claro que é um conceito um pouco mais, que tem algumas propriedades um pouco mais avançadas, mais complexas e tudo mais, mas daria para a gente já começar a estudar isso desde o nono ano no ensino fundamental, porque ele é cobrado geralmente. Então, de uma forma geral, ele é cobrado a interpretação lá nos exames das escolas técnicas, das ETECs, como também muito cobrado em vestibulares, muito cobrado nas provas do Enem, tá bom? Então, é um conceito em que a gente precisa se ater. As escolas muitas vezes pulam esse conceito ou falam muito rapidamente sobre os números complexos, mas é muito importante que a gente comece a ter a percepção e entenda essa propriedade. É uma propriedade que a gente faz uma análise muito profunda de números, parte da ideia de conjuntos, tá bom, gente? Então a gente já viu em aulas anteriores sobre conjuntos, os conjuntos dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, racionais e irracionais. E a gente viu que esses conjuntos todos, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Mas e além dos números reais? E quando eu saio da esfera da reta real para representar um número, onde eu encontro esse número? É aí que chega para nós, então, o conjunto dos números complexos. Então, a partir de agora, a gente vai fazer uma série de aulas falando sobre o conjunto dos números complexos, ok? Então, a gente vai falar principalmente do surgimento, da necessidade do surgimento dos números complexos, que ele vem ali, uma das necessidades, óbvio, que é a resolução quando eu tenho raízes negativas. A gente sabe que raízes negativas, elas sempre nos trazem um problema, então os números complexos nos ajudam muito para resolver raízes negativas. A gente tem uma forma algébrica, como quase tudo na matemática, a gente tem uma forma algébrica para representar. Então a forma algébrica para a representação de um número complexo é Z igual a A mais BI. A gente vai estudar muito isso para entender o que significa esse I, que vem lá de Euler, né? de um matemático que desenvolveu. Então ele é um dos pais ali dos números complexos. É claro que existem outros estudiosos que já haviam feito, mas a introdução do número I vem de Euler mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai olhar também ali no nosso gráfico, né? no plano. Esse plano tem uma característica, ele se chama plano de Argand-Gauss. Então é o nosso plano cartesiano, eixo x e eixo y, mas quando a gente fala em números complexos, a gente vai representar ele de uma forma um pouquinho diferente, mas todos aqueles conceitos de funções que a gente já tem, nós vamos usar e aplicar aqui, galera. Então, é muito importante saber que a gente vai precisar conceitos de funções. Então, a gente vai ter um plano cartesiano, mas chamado Argand-Gauss, que a gente vai colocar uma parte real e uma parte imaginária. Vamos estudar muito bem isso. E é muito importante, estamos falando de raiz negativa, lembrarmos das propriedades de potenciação, radiciação, racionalização e produtos notáveis. Tá bom, galera? Então, a partir de agora, uma série de vídeos falando sobre isso. Tem um material em PDF bem explicado, bem detalhado, para que vocês entendam, tirem todas as dúvidas de vocês. Vamos seguir para as aulas.